Esse paradoxo aqui, o meu reino não é deste mundo, que é o que muitas vezes quando a gente fala da questão do reino, o pessoal diz assim, mas o próprio Jesus Cristo disse que o reino dele não era desse mundo. Mas o Apocalipse 11:15 diz, o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Então, o que Jesus estava dizendo quando falou, meu reino não é deste mundo, ele estava dizendo, meu reino não é deste mundo ainda. Ainda. Porque eu venho buscar isso aqui. É só uma questão de tempo, eu vou tomar tudo. Não é? Foi o que o Satanás ofereceu para ele. O Satanás disse, bom, se você... Eu encurto o seu caminho, você me prostra e eu já te entrego o reino do mundo. E o Senhor disse, arreda Satanás, porque está escrito só o Senhor teu Deus adorarás e prestarás culto. E também, claro, estava dizendo, por outro lado, você não perde por esperar, né? Nós vamos nos encontrar na cruz. E lá na cruz ele vence Satanás na dimensão espiritual para derrotá-lo na dimensão histórica, não é? Então a gente tem sempre de lembrar disso, que Jesus vence Satanás na cruz para derrotá-lo na história. Ele não vence Satanás na cruz para deixar a história nas mãos do diabo. É por isso que a Igreja de Cristo expulsa demônios. Porque Cristo venceu Satanás na cruz para derrotá-lo na história. Senão, o que houve de mudança? Então essa é a questão, né? Não é venceu na cruz e aí a história continua no mesmo curso. Não. Venceu na cruz para derrotar na história. Então, o meu reino não é deste mundo, mas o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e do seu Cristo. Do nosso Senhor e do seu Cristo. Então, a ideia é, o Senhor vem para tomar o reino. Vem para tomar o mundo. Então, evangelizar é anunciar a mudança radical da história. Essa é a primeira dimensão dessa consciência. Evangelizar é anunciar a mudança radical da história. Olha, gente, tudo isso aqui vai mudar e é melhor vocês mudarem de lado. As coisas não vão continuar do jeito que estão, então é melhor vocês mudarem de lado. Os judeus aqui têm uma expressão muito interessante que é Yahvé vai tomar conta de tudo, é melhor então se submeter a ele o quanto antes. Então eles dizem, essa é a mensagem da Torá. Yahvé vai tomar conta de tudo, é melhor se submeter a ele antes. A mensagem do Novo Testamento passa por aí. Vai haver uma mudança radical na história, e Deus está dando a todos os homens a chance de mudar de lado, de entrar no reino. Agora, claro que entrar no reino é uma perspectiva espiritual, e aí está sob o domínio do Senhor. Se a gente abrir a nossa Bíblia lá em João, capítulo 3, Evangelho segundo João, Evangelho segundo João, capítulo 3, nós temos a conversa entre o Senhor e Nicodemos. E a partir do versículo 1 diz, havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse, Rabi, sabemos que é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes,
se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer, sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então, o reino de Deus, entrar no reino de Deus, essa mudança, essa saída do ambiente de condenação para o ambiente do reino, é uma mudança que depende de Deus, né? Porque, como você pode ver aqui, você só vê o reino de Deus depois que está dentro. Porque o Senhor está dizendo aqui, ninguém pode, se alguém não nascer de novo, não pode ver. Então, não nasceu de novo, não pode ver. Não nasceu se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar. Então, se não pode ver, não pode entrar, só viu quem entrou, né? Então, é como se você tivesse uma nave invisível pousada numa praça por onde você passa sempre, e você não percebe a nave, óbvio, ela é invisível. Então, um dia você está passando por ali, a porta, numa fração de segundo, se abre, suga você para dentro da nave, e você diz: uma nave, pronto, viu, porque já está dentro. O reino de Deus é a mesma coisa. Viu o reino é porque entrou, porque se não entrou, não viu. O reino de Deus só se vê do lado de dentro. Então, você tem de ser sugado para dentro do reino, né? Então, essa é uma ação do Senhor que os teólogos, na verdade, não entendem direito, e os teólogos vivem discutindo como é que é isso, se foi a gente que entrou, se a gente foi empurrado, se foi sugado, se foi a gente que disse sim, ou a graça de Deus que é irresistível. É porque o reino é complicado de explicar, mas quem entrou, entrou. Quem entrou, viu. E uma coisa que a gente sabe é que deve anunciá-lo, que a possibilidade de entrar no reino está presente, então ele tem de ser anunciado. Agora, evangelizar, então, é anunciar uma mudança radical da história. E essa mudança é radical em todos os sentidos. Primeiro, no sentido transcendental do termo. Quer dizer, antes de um estado de rebelião, agora num estado de submissão. Então, uma mudança radical. Tá certo? A humanidade, as narrativas bíblicas falam de uma traição, e que nós aderimos à traição, e por causa disso nós fomos banidos. Então nós aderimos a essa rebelião. Nós estávamos em estado de rebelião, debaixo do império das trevas. E aí, quem somos nós? Nós somos os que voltaram do estado de rebelião. Nós somos os que saímos da rebelião. Nós saímos, nós não somos mais rebeldes. Nós rompemos com o rebelde, pelo menos em tese, não é? Nós rompemos com o rebelde, não tem mais nada a ver com ele. Nós voltamos para Deus. Então, nosso estado é de submissão. Não é? Saímos da rebelião para a submissão. A frase, a ideia do Islã de submissão é uma ideia cristã, né? Não do estilo que eles usam, mas o termo submissão é um termo cristão que os islâmicos adotaram. Na verdade, como disse a Barbara Ward, o islamismo é uma heresia cristã que deu certo. Não é? Então, nasceu dentro do ambiente cristão e deu certo. E hoje aí um susto para toda a humanidade. A humanidade não tem a menor ideia do que é que vai acontecer a partir do Islã, porque nem ele sabe, né? Então, eu li uma vez um artigo
O articulista foi muito interessante, um articulista que se confessava católico, e ele disse, diante daquela crise do Islã, a guerra civil entre eles, e essa loucura, e essa radicalidade e tal, ele disse, sabe de uma coisa? Vocês estão precisando de um Lutero. eu achei excelente ele, o católico romano, escrevendo para os islâmicos e dizendo, sabe de uma coisa, vocês estão precisando de um Lutero, porque mesmo nós que não nos tornamos protestantes, a gente agradece a Lutero, porque graças a Lutero a gente voltou a respirar, porque o Lutero simplesmente quebrou a hegemonia. O Lutero disse, não, a igreja não é isso, a igreja é maior do que isso. E aí a gente respirou. Ufa, então tem mais espaço aqui para respirar. Não é? Então ele disse, vocês estão precisando de um Lutero, vocês precisam de um reformador, vocês precisam de um sujeito que aplique as 95 teses lá na mesquita de Omar, em algum lugar, e que diga, escuta, não é isso, porque senão vocês vão sucumbir. Não é? E aí ele disse, o cristianismo se renovou com Lutero. E o próprio catolicismo foi obrigado a se renovar a partir de Lutero, porque o Lutero conseguiu. Ele conseguiu provar que tinha mais espaço, o reino tinha muito mais espaço do que aquilo que a gente conhecia. E mesmo aqueles como eu que continuaram católicos romanos, temos de admitir que, graças ao Lutero, a gente respira melhor. Então é interessante ver essa crise deles lá. Quem sabe um dia surja um Lutero, sei lá, talvez não tenha nenhum príncipe alemão para escondê-lo, mas quem sabe eles possam se salvar dessa radicalidade. Mas a palavra submissão é uma palavra, antes de tudo, cristã. Então, evangelizar é anunciar essa primeira mudança. Você sai do estado de rebelião e vem para o estado de submissão a Deus. A outra coisa extraordinária aqui é que, se é uma mudança radical da história, é uma mudança radical de todos os valores. Então, tem de repensar tudo. Tem de repensar tudo. Como é que é agora fazer um Estado sob a visão da existência de Deus e dos paradigmas do reino. E é importante salientar os paradigmas do reino, porque a palavra Deus é uma palavra que não tem conteúdo, né? Você pode pensar que eu estou falando uma heresia. Ainda não, pelo menos. O que eu estou dizendo é o seguinte, todo conteúdo que a gente dá à palavra Deus é um conteúdo que a gente empresta, porque nós não sabemos definir Deus. Então, o que nós sabemos é há um ser soberano, extraordinário, que se revelou. Né? E na nossa visão, se revelou na pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo perfeitamente. Então, nós não sabemos muito de Deus, nós sabemos de Jesus Cristo. E sabemos tudo que Jesus Cristo fala e apresenta e demonstra sobre Deus. Porque Deus é o eterno. Deus é o eterno. Deus não tem princípio e não tem fim. Deus habita em luz inacessível. É o eterno. Tudo que nós sabemos de Deus é o que Deus se permite revelar. E sempre é muito menos do que Ele é. Por isso que as pessoas usam o nome de Deus de forma tão aleatória. Porque pode se dar esse nome em vários conteúdos. A essa palavra, vários conteúdos. O camarada diz que nós cristãos dizemos que Deus é amor, que Deus é misericórdia. Os islâmicos dizem que Deus
é justiça, que Deus é rigor, que Deus é severidade. E aí você pode escolher que outros grupos você vai chamar como testemunha de que o uso da palavra Deus é um uso que não está claro, que permite vários conteúdos. Por isso que é importante sempre lembrar que é sob Deus, sob o que nós sabemos da sua revelação e da revelação do seu reino. Para não ser o Deus do meu imaginário, para não ser o Deus da minha sanha, para não ser o Deus da minha enfermidade. Tem de ser o Deus da revelação. O Deus da revelação é o Deus de quem sabemos e não sabemos, porque só sabemos o que nos foi permitido saber. Não sabemos tudo, até porque não tem como saber tudo. Então é sempre o Deus da revelação, é sempre o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Deus do reino, que se manifestou em Cristo, cujos princípios e premissas ele nos passou. Para não cairmos no equívoco de ser o Deus que eu imaginei. Não é? E é por isso que nós temos alguns problemas sérios, às vezes, dentro da própria igreja cristã, de gente que jura que Deus falou com ele. E você diz, mas Deus que se revelou até onde a gente sabe em Jesus Cristo, não falaria isso que você está dizendo. Não é? Então, é por isso que a palavra Deus precisa ser qualificada aqui. É o Deus e Pai de Jesus Cristo. O Deus que Jesus Cristo apresentou, que os profetas apresentaram, que os patriarcas apresentaram, que nos deu princípios, premissas, paradigmas que estão claros aqui. E é a partir daqui que nós falamos de Deus. A partir dessa revelação. Nós não falamos de Deus, do Deus que a gente imagina. E é um risco falar isso. É um risco falar de um Deus que a gente imagina, porque a gente pode dar a Deus o conteúdo das nossas enfermidades. E aí Deus se torna a grande desculpa para qualquer coisa. Não é? Então, quando você vai para essa escritura, você sabe que o reino, a entrada no reino é uma decisão divina, né? Às vezes as pessoas falam assim, não, mas conviver com todo mundo, bom, a gente convive com todo mundo. Não, mas a gente só pode conviver com os filhos de Deus. Não, os filhos de Deus só Deus conhece. Eu acredito a priori no que o cara está dizendo. Os filhos de Deus só Deus conhece. Se eu vou começar a ser o cara que estabelece quem é e quem não é o filho de Deus, eu sou Deus. Deus conhece. Eu vou ficar aí nas premissas do reino. Né? Vou ficar nas premissas do reino. E vou conversar com todo mundo dizendo, não estou entendendo desse jeito. Mas vamos manter a desta de comunhão estendida. Mas eu não consigo entender direito o que você está falando. Mas daí dizer, não pode. Isso tem sido a aberração na história da igreja. Quando a gente assume o lugar de Deus. Então, se evangelizar é anunciar uma mudança radical da história, evangelizar também é trabalhar para essa mudança. Porque não é mudança apenas do ser humano, mas é a mudança das suas circunstâncias. O Ortega y Gasset dizia, eu sou eu nas minhas circunstâncias. Então, se eu mudo, vão mudar, as minhas circunstâncias vão ter de ser afetadas de alguma maneira. E se as minhas circunstâncias mudam, eu vou ser afetado de alguma maneira.
Então, se o Evangelho é o Evangelho do Reino, e o Reino vem para substituir a estátua, e a estátua é o sistema regente da humanidade, então o Reino vem para ser um novo sistema regente. Então, se o Reino vem para ser um novo sistema regente, então tem de rever tudo. Tem de rever o ser humano, tem de rever a economia humana, tem de rever a política, tem de rever a sociedade, tem de rever os valores, tem de rever tudo. E aí não é só anunciar uma mudança, é trabalhar por essa mudança. Então, a evangelização não é um discurso apenas. Ela é um discurso que é sustentado pela prática e uma prática que é justificada pelo discurso. Se essas coisas se dissociarem, então tem alguma coisa profundamente errada aqui. Alguma coisa não colou. É o filho que tem medo do pai, porque o pai o espanca, mas tem de acreditar quando o pai diz que o ama. Fica difícil. Fica difícil. Porque o discurso e a ação estão absolutamente dissociados. Então não tem sustentação. Um não avisa o outro e o outro não sustenta o um. Não é? Então tem alguma coisa errada aqui. Então evangelizar é anunciar a mudança radical da história, então também é trabalhar pela mudança radical da história. E onde a história tem de mudar? Bom, primeiro tem de mudar na própria concepção do ser humano, que é ser gente. Se seres humanos são seres à imagem e semelhança de Deus, então todos os seres humanos são dignos, intrinsecamente, por definição. Basta existir, já é digno. Mas se é digno, tem de ser tratado com dignidade. Se tem de ser tratado com dignidade, tem de ter acesso a tudo que confere dignidade. Ou que mantém essa dignidade, que sustenta essa dignidade. Então isso significa que seres humanos não podem explorar seres humanos. Não pode. Porque são de pesos de dignidade absolutamente iguais. Então, se todos são dignos e todos são portanto, receptores e fazem jus a essa dignidade pelo fato de existirem, então todos têm direito ao que Deus deu. E Deus deu a terra. E a terra Deus deu aos homens. Não a alguns homens, mas a todos os seres humanos, homens e mulheres. Então, se vai dividir a terra, tem de dividir entre todos. Quer dizer, a própria lógica da dignidade já vai trabalhando uma nova concepção. Mas aí o pessoal diz, mas Deus deu dons para uns e não deu para outros, ou dons diferentes para todo mundo e tal. Bom, o que isso significa? Dada a premissa da dignidade, Deus está dizendo que é para todo mundo trabalhar para todo mundo e que Ele deu dom para todo mundo para que a junção dos nossos dons seja suficiente para a sustentação de todos. Porque se você mudar a forma de pensar, você vai ferir a questão da dignidade. Então, a própria lógica do reino vai dizendo, bom, então temos de repensar tudo isso aqui. O reino e suas implicações. O reino é um novo sistema, portanto, que se impõe ao velho sistema, dando outras respostas às perguntas que a gente faz. Nós fazemos 3 perguntas básicas. Durante séculos, nós só fizemos 3 perguntas. E agora nós estamos fazendo uma 4ª pergunta. Mas durante séculos, nós só fizemos essas 3. O que somos, o que fazemos com a riqueza e como fazemos para viver juntos. Tudo que a gente aprende na universidade é para responder essas 3 perguntas. Tudo que a gente aprende na vida é para responder essas 3 perguntas. Essas 3 perguntas moveram o mundo.
Essas 3 perguntas moveram o mundo. Para a pergunta o que somos, a partir lá da estátua, nós tentamos um montão de resposta. E criamos um sem número de religiões, criamos um sem número de filosofias, tudo para tentar responder o que somos. E também criamos várias artes e ciências para tentar responder o que nós somos. Que implica por que estamos aqui, de onde viemos, para onde que vamos, quem nós somos. O que somos nós? E isso é assustador, né? É uma pergunta que precisa de resposta. E as nossas ciências estão tentando. Agora mesmo a paleontologia levou um golpe, né? E agora estão tendo que repensar tudo, porque encontraram fósseis de grupos que deveriam ser sucedâneos um do outro, e perceberam que eles não só estavam na mesma época, como na mesma região. E aí vai ter de rever toda a teoria da evolução. Não é? Isso me lembra uma vez que quando teve aquela briga, né? O pessoal perguntando porque os irmãos americanos estavam lutando para impor o criacionismo e tal, nas escolas, e aí eles fizeram uma pesquisa perguntando se eu era... fizeram uma entrevista me perguntando se eu era a favor da introdução do criacionismo ao lado do evolucionismo e tal. Eu falei, não sou não. Aí ele disse, não, por quê? Não, porque isso aí a gente já ensina lá na igreja, é a nossa visão de fé, é a revelação. Pode deixar o evolucionismo sendo ensinado, não tem nenhum problema não. Aí o repórter disse para mim, o senhor está reagindo diferente dos outros pastores e tal, porque todos os outros dizem que é uma questão de justiça e tal. Não é uma questão de justiça, porque nós estamos lidando com elementos diferentes, né? Eles estão lidando com a tentativa de descobrir, nós estamos lidando com a revelação, então é uma covardia. Entendeu? Eu não quero fazer essa covardia com a ciência. Chegar lá e dizer, tá aqui, tá revelado. Não, vai tirar o emprego dos meninos, deixa os meninos trabalharem. Pode ensinar o que eles foram descobrindo, eles vão mostrando. Ciência é assim, meu filho. Descobre isso hoje, amanhã descobre outra coisa. Aí ele falou, então o senhor não tem medo da ciência desbancar Deus? Eu falei, não é por falta de tentativa. Eles têm tentado, mas está difícil desbancar Deus. Eles disseram que o pessoal no alvorecer do século XIX disse que seria o século do ateísmo. E nós estamos aqui firme e forte. E depois disseram que o século XX, o segundo metade do século XX e o começo do século XXI ia haver o fim de Deus. E nós estamos aqui firme e forte. Então está difícil. Estão tentando, mas está difícil. Agora, aí o repórter falou, mas o senhor não tem medo? Eu falei, não tenho medo de nada, não. A ciência é muito nova, meu amigo. Nós estamos aqui há milênios. A ciência é muito nova. Deixa os meninos trabalharem. Nada pode contra a verdade, senão pela verdade. Quanto mais eles descobrirem, mais perto eles vão chegar de nós. E um dia, quando eles terminarem de subir a montanha, eles nos encontrarão confortavelmente sentados, dizendo, nós avisamos. Deixa os meninos trabalharem, vai ficar fazendo esse negócio de ficar criando obstáculo para a ciência, para quê? Deixa os meninos, eles vão tirando as conclusões deles, a gente diz, tá bom, vamos esperar a próxima descoberta. Não é? Vamos esperar a próxima. Isso é uma teoria. Deixa os meninos teorizar. Deus não tem medo de ser questionado. Quem tem medo de ser questionado são os agentes de Deus, né? Mas Deus não tem medo de ser questionado. Ele mesmo diz, vinde e arrazoemos. Deixa eles discutirem. Deus não tem medo disso e a gente não tem medo disso. Porque Deus é uma realidade tão profunda que se você abandonar um ser humano sozinho na floresta, sem nada nem ninguém, um dia você vai descobri-lo adorando. Aí eu disse para ele, então, a gente não se preocupa com isso, porque nós estamos lidando com uma outra dimensão, meu amigo.
como a outra realidade. Nós não estamos tentando provar que Deus existe. Nós estamos vivendo a partir da existência dele. E aí isso tudo é uma questão de tempo. Olha os quânticos aí, eles já estão dizendo que nós estamos certos em um montão de coisa. Tá vendo? Aí ele falou, o senhor tem razão. Eu falei, obrigado. Vindo de você é um privilégio ouvir isso. Mas eu não sei por que a gente tem esse medo. Deixa os meninos trabalharem, deixa a ciência. Só não, o que a gente tem de vigiar é a ética. Porque esses meninos, eles perdem a dimensão ética. Então eles começam a achar que em nome do conhecimento pode aviltar o ser humano. Aí eles vão nos enfrentar. É aqui que eu quero brigar com a ciência. Quando a ciência entender que em nome do conhecimento pode aviltar o ser humano. Aqui eu quero estar na barricada dizendo aqui não dá para passar não. Aqui, ou vocês estão fazendo isso para servir a raça humana, ou então não serve. Se vocês estiverem fazendo qualquer coisa para se servir da raça humana, então não serve. Mas enquanto eles não atravessarem a corrente, não atravessarem a fronteira do respeito profundo ao ser humano, deixa pesquisar. Nada pode contra a verdade, senão pela verdade, diz a palavra de Deus. Pode pesquisar. Ontem eles disseram que não era, depois eles vieram e disseram que era, e antes de ontem eles disseram que não era, depois eles disseram não era. Deixa. Porque qual é o susto que eu tenho quando vejo irmãos tomando posições assim? É que ninguém pode usar o nome de Deus para condenar outra pessoa. O nome de Deus só pode ser usado para libertar. Uma vez um camarada disse, não, nós estamos brigando aqui por causa de Deus. Eu disse, não, ninguém briga por Deus. Por Deus a gente perdoa, por Deus a gente abraça, por Deus a gente ama, por Deus a gente dá uma nova chance. Todas as vezes que a gente briga é por nossa causa mesmo. Tem nada a ver com Deus. Ninguém briga por causa de Deus. Porque Deus não precisa de defensor, Deus não pode ser abalado, Deus reina eternamente, de eternidade a eternidade, e o trono dele não pode ser abalado. E ele habita em luz inacessível. Então essa é uma questão que tem de ser discutida mesmo. Por que esse medo? Então a humanidade tentou responder a pergunta o que somos e não conseguiu responder. A ciência não consegue, as religiões não conseguem, as filosofias não conseguem. O reino de Deus responde. O reino de Deus diz, nós somos de Deus, devemos viver para Deus, e isso só é possível por meio de Jesus Cristo e pela ação do Espírito Santo. Isso é o ser humano. O ser humano é a imagem e semelhança de Deus. Eu recentemente tenho pregado em Apocalipse 5, porque relendo o Apocalipse 5, de repente, pela graça de Deus, eu me dei conta de que o Apocalipse 5 é a retomada do culto cósmico, que se perdeu com a queda. Eu já tinha lido várias vezes o Apocalipse 5, e eu fui, numa dessas releituras, eu comecei a pensar, gente, isso aqui é a retomada do culto cósmico que foi interrompido com a queda. O planeta Terra foi criado como um oratório para Deus, né? A Terra era sem forma e vazia, que é uma descrição extraordinária, né? Porque se eu pedir para você imaginar uma coisa sem forma, você imagina. Se eu pedir para você imaginar uma coisa vazia, você imagina. Mas se eu pedir para você imaginar alguma coisa ao mesmo tempo sem forma e vazia, pronto, peguei você. Não dá. Está para além da nossa capacidade, está para além do nosso imaginário.
Então é uma frasezinha simples, mas que diz, vocês não conseguem nem imaginar. Como a Terra era, como esse negócio aqui era. Vocês não têm ideia. Vocês não têm noção, como diz a minha filha. Ih, pai, você não tem noção. Ela geralmente diz para mim. Ih, pai, você não tem noção. Mas é isso que a Bíblia diz, vocês não têm noção do que é isso aqui. E aí, nos primeiros 3 dias, o Senhor deu forma, né? E nos 3 dias subsequentes, o Senhor deu conteúdo. E ele fez isso como os católicos fazem oratório, né? Uma casinha de madeira ou de papelão, aí enche de estofo para ficar bem estofado dentro e tal, depois cobre bonitinho por fora, e a última coisa que coloca é a imagem. Foi a última coisa que Deus colocou na terra, a sua imagem. Ele criou a terra como um oratório. De modo que isso aqui era um lugar de culto. Um lugar de culto a Deus. Onde eu olhava para o próximo e me lembrava de Deus, o próximo olhava para mim e se lembrava de Deus. E quando conversávamos sobre Deus, e tudo era dirigido para Deus. Local de culto. E esse culto foi perdido na queda. E aí, lá no Apocalipse 5, a gente tem a retomada desse culto cósmico. E essa é a resposta do reino. O que somos? A imagem de Deus. O planeta Terra tem de ser um local de culto. É um local de culto. Um teólogo alemão tem dito que o nome que Deus deu para o planeta Terra é Éden. Achei muito bonita essa proposta dele. Ele diz que a gente sempre fala que o Éden é o jardim, mas a Bíblia diz que Deus plantou um jardim na banda oriental do Éden. E aí ele diz que Éden era o nome que Deus dava para o planeta, que era lugar de delícias. E a sua imagem está lá para desfrutar, para guardar, para cultivar esse lugar de delícias e para que esse local seja um local de culto pleno. E aí a gente entende por que na Nova Jerusalém não tem templo. Porque o culto cósmico foi recuperado. Deus é todas as coisas, está em todas as coisas. Não quer dizer que todas as coisas são Deus, mas que Deus está em tudo. E tudo está em Deus. Embora a criação e o Criador sejam totalmente diferentes. Totalmente diferentes. Você não vai dizer que eu sou panteísta. Eu não sou. Nem panenteísta eu não sou. Deus e que a criação são diferentes. Mas tudo está em Deus. Até porque não tem outro lugar para estar. E tudo está para a glória de Deus. Tudo está para o culto a Deus. Então, quem somos? O que somos? O reino de Deus responde. Somos agentes do culto a Deus. Somos os sacerdotes, somos a imagem, somos os que fazem toda a criação lembrar de Deus. Somos os que expressam a Deus. E nossa vida é cultuá-lo. Nossa vida é cultuá-lo. Nós não concebemos a vida, ou não deveríamos conceber a vida, sob outro prisma que não o de um grande culto a Deus, constante. Então, e a outra pergunta que nós fazemos é: o que fazemos com a riqueza? Também a turma da estátua tentou de tudo. Desde o escambo, quando a gente trocava madeira por peixe, peixe por maçã, maçã por laranja, etc. Até essa sociedade do dinheiro de plástico, do mundo de papéis, que está tremendo agora porque os americanos supervalorizaram os seus imóveis e agora eles estão voltando para o valor real. E aí
todos os todos aqueles grandes conglomerados que operacionalizam os juros e aplicam dinheiro estão em pânico porque os imóveis estão voltando para o valor real e aí esse valor real é muito menor do que se estimava e pronto, tem um solavanco aí nesse negócio e já botaram 300 bilhões de dólares no mercado para tentar salvar a economia de papel. É impressionante, né? Eu fico olhando assistindo. É impressionante. É impressionante. Ninguém nunca pensou que um dia alguém ia dizer isso aqui não vale 10, vale 5? Ninguém ia pensar que esse negócio do mundo real vai afetar o mundo virtual? Porque esse negócio do mundo virtual é complicadíssimo, porque você pode até operar como uma empresa virtualmente, mas você quer o produto real. Certo? Você comprou uma pasta de dente, você quer a pasta de dente real. Você não quer a pasta de dente virtual, ainda que todo o relacionamento seu com a empresa tenha sido virtual. Uma hora alguém vai dizer, isso aqui vale 5, moço. Aí como é que faz com a sobrevalorização? Entra em pânico. Tem de botar dinheiro, sabe de onde sai esse dinheiro. Então, essa crise toda responde o quê? Que o pessoal da estátua não soube o que fazer com a riqueza. Por isso nós não vencemos a pobreza, não vencemos a miséria, não vencemos a fome. O reino, a pedra, sugere solidariedade. Certo? Solidariedade. Para aqueles que estavam pensando que eu ia dizer socialismo, caíram do cavalo, viu? Solidariedade. Antes que vocês... O pessoal fica assim, esse menino tá muito vermelho, esse menino tá ficando cada vez mais vermelho, ele vai falar. Não, não vou não. É solidariedade a proposta do reino. Quem tiver 2 túnicas de vida com quem não tem. O reino acredita em comunhão. O reino deixa claro que o problema da humanidade é a humanidade. É o coração fechado dos homens. São os homens não conseguirem enxergar o seu próximo, não conseguirem vê-lo como irmão, não conseguir ver-se no outro. Esse continua sendo o nosso problema. Então nós temos de caminhar em direção à solidariedade, que é a capacidade de ver-se no outro e de responsabilizar-se pelo outro. É mais do que perceber o outro. É responsabilizar-se por ele. O outro sou eu. Então, se a gente tivesse essa disposição, essa questão da solidariedade, independentemente da forma como nós produzíssemos riqueza, ela seria para todo mundo. Porque a solidariedade faria isso acontecer. Percebe? Então, o reino de Deus, ele traz um novo paradigma. Paradigma de que eu sou responsável pelo meu irmão. De que nós somos um só. E que eu sou responsável de forma cabal. Eu tenho sempre de me relacionar compassivamente com o outro. Compassivamente com o outro. E ver no outro a mim mesmo. Que é o que o samaritano faz em relação ao moço que está caído à beira do caminho. A única coisa que ele viu, de forma clara, podia ser eu. Podia ser eu. E a gente precisa lembrar que o mundo está cheio de ladrões da existência. Cheio de ladrões da existência. Um exemplo que eu gosto de contar é o exemplo que o Gilberto de Menstein contou
que o Gilberto de Menstein contou num artigo que ele escreveu. Ele falou de um trabalho que aquela escola Porto Seguro, que é uma escola de elitíssima, não é? Tem ali no Morumbi, onde eles abriram vagas para membros das comunidades carentes. Num acordo com a comunidade carente e tal, para conviver pacificamente lá. Eles abriram, então, vagas para os membros para alunos da comunidade carente. Aí eles têm uma maratona de matemática. E aí todos os colégios Porto Seguro entram na maratona de matemática. E aí quem ganhou em segundo lugar na maratona de matemática foi um menino chamado Wesley, negro da comunidade carente. E que só não ganhou em primeiro lugar porque a matéria que caiu ele ainda não tinha estudado. Não tinha aprendido. Senão ele teria sido o primeiro colocado. E aí eles perceberam que eles tinham tirado da comunidade carente, aberto vaga para um menino da comunidade carente, que era simplesmente um gênio em matemática. Se eles não tivessem feito isso, aquele menino teria sido vítima dos ladrões da existência, que é a falta de acesso. Aí você vai e condena um garoto desse, ele vai dizer para você: eu decidi que eu precisava também ter tênis. E eu descobri que eu sabia pensar. E eu percebi os furos de vocês. E aí eu fui e fiz. Porque no mundo de vocês eu não tinha chance. Agora, é claro que nós cristãos vamos dizer, bom, sempre tem a questão dos valores, etc, etc. É verdade, nós temos essa questão mesmo, e ela é séria, é isso que faz, essa é a resposta que a teologia traz e que as outras ciências não trazem. Mas que ele foi assaltado pelos ladrões da existência, foram. Quando passou um samaritano por lá, e olhou para aquele menino e disse, podia ser eu? E disse, vou levar você para um lugar onde você possa ter acesso. Descobriu que tinha trazido para dentro de casa um gênio. E é isso que o reino diz. Solidariedade. Porque Deus não faz acepção de pessoas. Deus ama todos os seres humanos e ele distribui as suas riquezas para todos os homens. Os homens é que não sabem distribuir entre si, que não sabem ser solidários, que não entenderam a cruz. Não entenderam a cruz. Então a ideia aqui não é fazer voto de pobreza, é fazer voto de solidariedade. É o que eu posso fazer. O que eu posso fazer? E sempre é possível fazer alguma coisa. Sempre é possível fazer alguma coisa. Então, os homens não responderam a pergunta, como é que a gente faz com a riqueza? O reino faz uma proposta. Solidariedade. Aquele que colheu demais, não acumule, para que aquele que colheu de menos não passe necessidade. Solidariedade significa não amordace a boca do boi que debulha o trigo. Ou seja, o trabalhador tem de ser o primeiro a desfrutar do resultado do seu trabalho. Como é que o sujeito é usado para produzir alguma coisa que ele mesmo não tem acesso? Essa não é a lógica de Deus. A lógica de Deus é: o boi que debulha o trigo tem de comer dos grãos que debulhou. É um direito dele, ele está debulhando, gente. Deixa o bicho comer. É ordem de Deus. Olha que nível de detalhe que Deus chega. Então,
Quando você vai compreendendo isso, aí você vai querer leis que distribuam melhor o lucro, você vai querer leis que permitam acesso, você vai querer escola para todo mundo, saúde para todo mundo, porque Deus disse que é para ser assim, o reino de Deus quer que seja assim. O reino de Deus diz que é para ser assim, então é para ser assim. Agora, é difícil falar isso porque eu me lembro de um camarada que chegou uma vez para mim, sabendo que eu sou calvinista, e então não precisa se assustar não. Isso aqui eu estou falando do reino, não vou ficar ensinando calvinismo para vocês não precisa se assustar não. Aí ele disse assim, o senhor é calvinista? Eu falei, sou. Aí ele disse, por que o senhor evangeliza? Porque a Bíblia manda. Aí ele disse, não, mas o senhor não crê na eleição? Creio. Não, por que o senhor evangeliza? Porque está escrito, de pregar o evangelho a toda criatura. Disse, não, mas o senhor... Falei, filho, você está me perguntando o quê? Ele disse, eu estou perguntando por que o senhor evangeliza. Falei, por que você evangeliza? Não é porque Jesus Cristo deu uma ordem? Aí ele disse, não, eu sei que ele deu uma ordem, pronto, para mim basta. É isso, se você sabe, eu também sei, então para mim basta. Ele falou, não, mas pensando na evangelização, na sua tese, falou, isso é uma outra história, isso eu posso te explicar. Que eu como calvinista evangelizo muito mais do que você pensa. Mas eu não vou entrar nessa questão. Sabe por que eu não vou entrar nessa questão? Porque você está tentando me fazer dizer que existe uma razão para obedecer a Deus além da ordem dele. E isso você não vai me fazer dizer. Você entendeu? Você presta atenção quando você vier falar com um irmão e vem falar com respeito. Você não vai me fazer dizer isso. A ordem de Deus basta. E se não basta para você, meu irmão, você está com algum problema. Eu não preciso perguntar qual a relação entre aquilo e aquilo outro. O que foi que Jesus Cristo disse? Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. É isso que eu faço. Por quê? Porque ele disse. Eu não preciso de mais nenhuma razão. Agora, quando você quiser saber qual é a relação entre a evangelização, o dever da evangelização e a crença na teoria da eleição, eu sento com você e explico. Mas não foi isso que você quis me fazer dizer. Você quis me fazer dizer que tem de ter mais razão do que a ordem de Jesus. E não tem. A ordem de Jesus basta por si mesma. Quando ele diz uma coisa, está dito, nós não vamos discutir mais isso. O que foi que Jesus Cristo disse? Aí ele disse para ir. Então vamos embora. Não. O que foi que Jesus Cristo disse para fazer? Disse que era para ir. Então vamos. Se nós não aprendermos isso, irmãos, nós nunca vamos conseguir ser cristãos. Porque quem quiser seguir-me, tome a cada dia sua cruz e venha após mim. Isso é uma ordem. Eu não preciso de mais nada. Eu não preciso que ele não precise me dizer mais nada. Sim, senhor. Tomei a minha, estou indo. Se a gente não aprender isso, nós não aprendemos nada. Nós não aprendemos nada, que a primeira relação com Jesus é a relação de submissão. Sim, senhor. Seja feita a tua vontade. Porque é a nossa oração. Então, por que nós vamos ser solidários? Porque ele disse que é para ser. Ele disse que é para repartir. Ele disse.
E essa é a ordem do Senhor. Solidariedade. Então, é isso que o reino diz. Seja um mundo solidário, é um mundo cujos problemas mais graves serão resolvidos. Então, agora, a contrapartida é que nós vamos trabalhar por leis, por práticas que tornem essa solidariedade política pública. Que é, todo mundo tem direito à educação, então todo mundo tem direito à educação. Todo mundo tem direito à saúde, então todo mundo tem direito à saúde. Então tem de criar um sistema de saúde para todo mundo. Porque todo mundo tem esse direito. E aí, como nós vamos fazer isso? É isso que nós vamos discutir até a volta de Jesus. Outra pergunta é como fazemos para viver juntos? Essa também é uma resposta que a estátua não conseguiu resolver. Tanto é que nós não conseguimos nos livrar da violência urbana, não conseguimos nos livrar do assassínio, não conseguimos nos livrar da guerra. O reino de Deus responde também com uma pergunta, com uma palavra: fraternidade. Trate o outro como você gostaria de ser tratado. Pensa na dimensão dessa frase. Pensa na extensão dessa frase. Trate o outro como você gostaria de ser tratado. Pronto. Estão resolvidos os problemas de hierarquia, estão resolvidos os problemas de relacionamento. Trate o outro como você gostaria de ser tratado. A dimensão dessa frase é extraordinária. Ela muda a família. Eu já parei muitas brigas entre as minhas filhas, simplesmente dizendo isso para uma delas, ou para ambas, dependendo da situação. É assim que você gostaria de ser tratada? Não, pai. Então, volta lá. Resolve isso lá. É assim que você quer que trate? Você me avisa, porque eu já vou assumir que é desse jeito. E aí eu vou tratá-la do jeito que você quer ser tratada. É assim que você quer ser tratada? Não, não é assim. Então, vai lá tratar a sua irmã como você gostaria de ser tratada. Pronto, resolve em 2 tempos. Quando a pessoa percebe que o que ela faz com o outro parametriza o que o outro deve fazer com ele. Então o reino diz fraternidade. Então, essas são as 3 perguntas que nós fazemos. Agora nós estamos fazendo uma 4ª pergunta que a gente não fazia. Há séculos a gente não fazia. E que hora que tem? Tá. E a pergunta é: o que nós fazemos com o planeta Terra? Essa era uma pergunta que a gente não fazia. Antes a gente não fazia essa pergunta mesmo. A gente achava que o planeta Terra era eterno, que tudo era eternamente reciclável. E aí a gente agiu como um louco que leva um canhão para dentro de casa e fica praticando tiro ao alvo. O sujeito entrou com um tanque dentro de casa e ficou praticando tiro ao alvo. Pá, pá. Tentando matar mosquito com bala de tanque. Imagina o que ele fez na casa dele. Exatamente o que nós fizemos com o planeta. E aí eu queria chamar a sua atenção para o que está escrito em Romanos 8. Romanos 8.
partir do versículo 19. Romanos 8, a partir do versículo 19, diz assim: a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção, para a liberdade e da glória dos filhos de Deus. E não somente ela, porque sabemos que toda a criação geme, toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. O que esse texto nos diz? Esse texto nos fala de um outro ministério do Espírito Santo. A gente conhece um montão de ministério do Espírito Santo, não conhece? Ainda bem. Quer dizer que o Espírito está trabalhando no nosso meio, aleluia. Mas esse aqui é um ministério que eu acho que a gente não conhece direito. O Espírito Santo tem o ministério de nos fazer um com toda a criação. Você já parou para imaginar que o Espírito Santo tem o ministério de fazer você se tornar um com uma árvore? Você pode estar pensando, Ari, isso aí é esoterismo, cuidado. Não é não. Não é não. Lê direito o versículo 23. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos. Igualmente a quem? Criação. O Espírito Santo faz a gente gemer o gemido da criação toda. Ou seja, um dos ministérios do Espírito Santo é dizer para nós: olha o que vocês fizeram com a criação. Agora sintam o que a criação sente por causa de vocês. Olha o que vocês fizeram com o presente que Deus deu para vocês. Ele deu um presentaço para vocês. Olha o que vocês fizeram. Agora, sintam o que a criação sente por causa de vocês. A gente sente a mesma sensação de ter sido corrompido. Porque a gente percebe a mesma vaidade, a mesma fragilidade e a mesma impotência diante da maldade, diante da degeneração a partir da queda e da maldade a partir da degeneração. Então, o que a gente faz com o planeta? A primeira coisa que o Espírito Santo faz é gema com o planeta. Comece a gemer com a água, com os peixes, com as árvores, com os pássaros, com os demais animais, com os outros seres vivos, que por causa da queda de vocês foi exposto a esse vilipêndio, a essa ação irresponsável, predatória, essa destruição, essa impotência diante da voracidade do mal, que não se detém diante de nada, que não conhece limites, que não conhece padrões. Agora sintam o que a maldade pode fazer. Porque uma das ações do Espírito Santo, e todos vocês que são cheios do Espírito Santo sabem disso, é natural em nós, é que quando você é cheio do Espírito Santo, você não consegue mais conviver com a maldade. A maldade incomoda, aquilo cria uma ojeriza. Você diz, meu Deus, isso não pode ser desse jeito.
Essas coisas não podem ser assim, as pessoas não podem estar sendo más desse jeito, essa injustiça não pode acontecer, seres humanos não podem ser assim, a vida não pode ser assim. Quem é que está fazendo você sentir essa dor? O Espírito Santo. Porque essa é a dor de Deus. Essa é a dor de Deus. Então, você não consegue mais conviver. Não dá para conviver com isso. Você fica incomodado, você ora, você diz, meu Deus, eu tenho de fazer alguma coisa, alguém tem de fazer alguma coisa. Agora, o que nós temos feito é que nós temos usado os elementos da religião para abafar o Espírito de Deus. Então a gente abafa o Espírito de Deus. E o problema é que o Espírito de Deus está sempre convertendo mais gente, e os novos convertidos vêm e começam a torrar a paciência da gente. Porque eles estão cheios do Espírito e não estão sendo abafados pela religião. Eles dizem, mas pastor, mas não é para ser assim, né, pastor? Não é, filho, mas é assim. Mas pastor, mas nós crentes podemos viver desse jeito? Não, meu irmão, não pode. Mas então tem de fazer alguma coisa. Então, é que o Espírito Santo está dentro dele falando, vai lá falar para aquele meu servo que me abafou. E o pastor, não, filho, calma. E aí, o que acontece é que a gente diz, aquele está no primeiro amor, vai passar. Mas a Bíblia não diz que era para estar sempre no primeiro amor? Não é isso que a Bíblia diz, que era para ter sempre no primeiro amor? Se a gente tivesse sempre no primeiro amor, a gente estava gemendo muito mais. A gente estava dizendo, não dá. Pega os caras que vocês, que nós admiramos na história, que começaram movimentos, que fizeram coisas. Pergunta para eles o que aconteceu. Eles dizem assim, o Espírito Santo não me deixa em paz. O Espírito de Deus não me deixa em paz. Eu não consigo dormir, eu não consigo pensar em outra coisa. Eu tinha de fazer alguma coisa. Que foi o que levou o Davi Wilkerson, por exemplo, no meio do tribunal do júri, quando os jovens foram condenados, ele ficou em pé e disse, não pode, eles só são crianças, não pode fazer isso, mas você está dentro do tribunal do júri, você não pode. Aí vai a polícia, prende o cara sai de lá dizendo, para tudo, vamos salvar essas crianças. Por quê? Porque o Espírito Santo começou a incomodar o cara. O Espírito Santo disse... Então, quando você volta para o primeiro amor, é um problema. É um problema. Porque o Espírito Santo não vai deixar você em paz. E às vezes você tem de dizer, mas o negócio do senhor não era consolar? E... Não era esse o acordo? O senhor é consolador? Mas ele diz, pois é, estou consolando você o bastante para você agora ser consolação de outros. Se levanta e faz alguma coisa. E aí você sai falando e sai dizendo, tem de fazer. Então, o que fazer com o planeta? Primeiro, gemer por ele. Segundo, lembrar que o projeto de Deus para o planeta era um jardim. Não era um monturo. Não era um lixão. O projeto de Deus para o mundo era um jardim. Quando ele diz, crescei e multiplicai, enchei a terra, dominai, ele deu um modelo. Ele plantou um jardim. O jardim é um modelo comunitário. Porque é um jardim, não é uma coleção de vasos, né? É um jardim. É um modelo comunitário. A beleza do jardim é sinérgica, porque é muito maior do que a simples soma dos componentes. É solidária, porque é a mesma terra, mesmo sais minerais, mesmo sol, mesma chuva, mesmo para todo mundo.
é sacrificial. Porque todo mundo tem de se submeter à poda para que haja espaço para todos. E o senhor fez um projeto para a gente, onde a gente era ao mesmo tempo jardineiro e parte do jardim. Porque nós também fazemos parte do ecossistema. Não é? Então, por isso que a gente não pode invadir os mananciais, porque nós não podemos tudo. Nós não podemos abalar o ecossistema, porque nós também fazemos parte dele, e abalar o ecossistema é condenar-nos à inexistência. Coisa que nós já estamos fazendo, aliás. Agora até o mundo tá orando para Jesus voltar. Para haver novo céu e nova terra, porque essa velha não aguenta mais muita coisa, não. Então, até quem não crê em Jesus já começa a perguntar, mas escuta, se Jesus vier, a terra vai ser renovada? Vai, então é melhor ele vir mesmo, e rápido. Porque se ele não vier, do jeito que está. Então, hoje, pregar... Você está percebendo que evangelizar não é apenas dizer... Pessoal, tem uma boa notícia. A boa notícia é vocês podem ser gente do jeito certo. Gente que viva em culto a Deus. Gente que se acha em Deus, porque a verdadeira identidade de cada um de nós está nos esperando em Deus. Você sabe que quando você se envolve com os espíritos das trevas, quanto mais você se envolve com eles, menos você perde, menos identidade você tem. Até chegar uma hora que você vai ficar possuído o tempo todo e você se perdeu. Em compensação, quando você se envolve com Deus, quanto mais você se envolve com Deus, mais você é você mesmo. Mais você se descobre, mais você se autentica, mais você percebe que você é parte de uma grande humanidade, mas ao mesmo tempo é único. Isso é extraordinário, isso só Deus consegue fazer. Fazer você sentir-se ao mesmo tempo parte do todo e único no todo. Inconfundível. E indispensável. Insubstituível. Único. Deus faz isso. E ao mesmo tempo... Você ora Pai Nosso, porque você não consegue sair da comunidade e nem quer. E é uma adesão voluntária à vida comunitária. Porque você também sabe que a sua identidade está na relação comunitária. É o reino de Deus que faz essa beleza acontecer. E aí... Evangelizar é dizer, olha, é possível ser gente do jeito certo, mas também evangelizar é possível lidar com a riqueza do jeito certo. Evangelizar olha gente, as boas notícias é que é possível vivermos juntos. Gente, as boas notícias é que é possível salvar o planeta. Isso tudo é o evangelho do reino. O evangelho do reino são as boas notícias de que é possível ser gente do jeito certo, como gente deve ser. É possível lidar com a riqueza como se deve lidar. É possível viver junto como se deve viver. E é possível viver no planeta como se deve viver. É possível salvar o planeta. Então, essas são as boas notícias. Que o Espírito de Deus se derramou sobre nós para tornar possível a vida. Para tornar possível a vida não só nossa, mas de toda a criação. Então, quando você pensa em evangelizar a partir do reino, o evangelho ganha uma dimensão muito maior do que o plano da salvação pessoal. Ainda que o plano da salvação pessoal seja ótimo, ninguém está dizendo nada contra o plano da salvação. Mas é que o plano da salvação, até onde a gente percebe nas Escrituras, na cabeça de Deus,
Nunca foi para ser reduzido. É a salvação da criação. Porque o Senhor veio salvar o ser humano e as circunstâncias do ser humano. Por isso que nós precisamos de um novo céu, uma nova terra. Precisa salvar o ambiente. Porque não é só sair do inferno, é o inferno sair da gente. E o ambiente sair do inferno. E o inferno sair do ambiente. Então, por isso que a salvação só se completa no novo céu e na nova terra. E é por isso que para nós a morte é uma tragédia. Porque hoje em dia, às vezes a gente vai nos cultos evangélicos. Opa, vou terminar então. Falar só isso e terminamos para o almoço. E dá a impressão de que a morte é só uma tragédia por causa da saudade. A gente vai ter saudade dos irmãos, parentes, queridos e amigos que partiram, mas agora eles estão muito melhor, eles estão bem, agora tudo se completou para eles e tal, eles nem estão mais aqui, estão lá celebrando com o Senhor e tal, e tal, e tal. Não é assim. A morte é uma tragédia porque não era para a gente perder o corpo. A doutrina da separação do corpo e da alma e do espírito só existe porque nós caímos. Se nós não tivéssemos caído, a gente nunca ia pensar nisso. Que a gente podia se separar, que podia haver uma ruptura e metade da gente morrer e a outra metade não. É um absurdo. Aí eu já vejo crentes falando, ele agora está livre, escapou da prisão do corpo. Isso não é fé cristã. Isso não é fé cristã. A fé cristã crê na ressurreição do corpo. Seres humanos têm corpo e vão ter corpo por toda a eternidade. Tem de lembrar disso. Então, os nossos irmãos não estão bem lá? Estão, claro que estão bem. Estão lá guardados pelo Senhor, está tudo bem. Mas a obra não se completou, não. Eles estão esperando a ressurreição do corpo. Porque senão eles não foram salvos ainda. Senão não é salvação. Cair como ser humano tem que ser salvo como ser humano e não como fantasma. Vai ser um desencarnado para sempre? Fantasma? Quer dizer que para ser salvo tem de virar fantasma para sempre. Algumas crenças dizem isso. Não, um dia você não vai precisar mais ter corpo. Então vou virar fantasma. Vou ficar alegre. Agora, graças a Deus, agora eu estou salvo porque eu virei fantasma. Dá licença. Eu sou um ser humano. Não dá nem para pensar nessa coisa de ser humano sem corpo. Às vezes eu ouço uns irmãos falando num culto fúnebre, eu falo, meu Deus do céu. Vai dar um trabalho para resolver isso aí depois. Ele não está mais aqui. Aí todo pastor é assim, a gente vai ficando eufórico, né? Principalmente quando a gente gosta de ouvir a voz da gente, a gente vai ficando eufórico. Porque o pastor adora a sua voz, né? Às vezes você tem que dizer para uns colegas assim, escuta, você gosta mais da voz de Deus ou da sua? Então o cara vai falando e aí perde a estribeira. Não, gente. O corpo é absolutamente nosso. A salvação cristã é a salvação do corpo também. Nós vamos ressuscitar. Então, quando você for falar aquele ditado, com esses olhos que a terra há de comer, diga, com esses olhos que hão de ressuscitar. Porque vai ressuscitar. Essa é a promessa. A gente caiu como homem, vai ser salvo como ser humano. E a morte é uma tragédia porque é uma ruptura que nunca deveria acontecer. Nós nunca deveríamos ser separados do nosso corpo. E a gente o Senhor preserva a nossa consciência com Ele para a ressurreição. Para a ressurreição. A nossa fé não é na imortalidade da alma, é na ressurreição do corpo. Entendeu?
Então, a evangelização do reino, a dimensão do reino leva para tudo isso aí, para toda essa expansão do conceito de evangelização. Bom almoço.